Estamos gravando e fala pessoal, quem fala com vocês é o André Lois, de volta e dessa vez vamos terminar, né? De fato, vamos terminar finalmente esse livrinho aqui, depois de longos 10 episódios. Vamos para o capítulo 10, sem mais enrolação, porque é aqui onde tudo acaba e, bom, eu não sei, mas eu estou muito ansioso para saber como acaba. Não que eu não saiba, né? Até porque eu já li, mas é sempre bom é sempre bom ler um bom livro de novo, porque você consegue pegar informações que você não pegou na primeira vez que você leu. Então é muito bom. Bom, mas então sem enrolações, vamos continuando. No capítulo 10, muitos anos se passaram. As estações começavam e terminavam. A curta vida dos animais se esvaía. Chegou uma época em que ninguém mais se lembrava dos velhos tempos pré-revolução, exceto Clover, Benjamin, o corvo Moses e alguns porcos. Lembrando que muitos anos se passaram depois que, no último episódio, né, no último capítulo, Boxer veio a falecer. Depois disso, muitos anos se passaram e a história dá esse gap de tempo, sabe? O boxer morre aqui, passa um tempo e a gente vê como está a fazenda na como é a situação da fazenda, né, depois de vários anos. Muriel estava morta. Bluebell, Jesse e Pincher estavam mortos. Jones, que era o dono da fazenda, caso vocês tenham esquecido, estava morto também. Havia falecido em um bar para alcoólatras em outra parte do condado. Snowball foi esquecido. Boxer foi esquecido, exceto pelos poucos que o conheceram. Provavelmente Benjamin, Clover, os que eram mais próximos a ele. Clover agora era uma égua idosa e pesada, com articulações enrijecidas e uma tendência a acumular secreção nos olhos. Sabe quando um cachorro ou qualquer animal vai ficando mais velho e os olhos vão ficando com aquelas remelas amarelas? Eu acredito que seja isso. Com o tempo vai acumulando e sei lá, quanto mais remela você tem, mais velho você é. Talvez seja. Quanto mais remela um animal tem, mais velho ele é. Talvez seja assim. Tinha 2 anos além da idade da aposentadoria, então ela já estava na idade da aposentadoria, só que 2 anos pra frente. Ela estava com a ela estava 2 anos atrasada, né, na aposentadoria. Mas a verdade é que nenhum bicho jamais havia se aposentado. A conversa sobre reservar um canto no pasto para os animais velhos tinha sido abandonada muito tempo antes. Napoleão ficara enorme, pesando agora mais de 150 quilos. É sempre assim. É sempre assim. Eu ligo pra gravar, começa cachorro latindo, começa moto passando, carro buzinando. É, é uma foda, né? Mas vamos tentar continuar. Napoleão ficara enorme, pesando agora mais de 150 quilos. Squealer também engordara tanto que mal conseguia enxergar. Só o velho Benjamin continuava praticamente igual, exceto pelo focinho um pouco grisalho e desde a morte de Boxer ainda mais taciturno e melancólico do que nunca. Não é pra menos, acredito que Benjamin era o mais próximo de Boxer, se eu não me engano. Havia muito mais criaturas na fazenda agora, embora o aumento não fosse tão grande quanto se tinha esperado. Para muitos animais, nascidos ali, a revolução era apenas uma tradição meio apagada, passada de boca em boca. E os que foram comprados nunca tinham ouvido falar de revolução nenhuma antes de chegarem lá. A fazenda tinha agora 3 cavalos, além de Clover.
Eram belas bestas de carga, trabalhadores dedicados e bons camaradas, mas muito estúpidos. Nenhum deles foi capaz de aprender o alfabeto para além da letra B. Então eles aprendiam o A, o B e só. Era só isso. Aceitavam tudo o que lhes era dito sobre a revolução e os princípios do animalismo, especialmente quando quem falava era Clover, por quem nutriam um respeito quase filial, mas era duvidoso se entendiam muito bem aquilo. Então eles aceitavam que lhes eram ditos sobre o animalismo, mas eles não pensavam muito nisso, eles só aceitavam mesmo. A fazenda era próspera e bem organizada, tinha até sido aumentada em 2 campos comprados do Sr. Pilkington. O moinho fora completado com sucesso, finalmente lhes faziam companhia uma debulhadora e uma empilhadeira de feno. Diversas novas edificações foram acrescentadas. Whymper comprou uma charrete. O moinho, porém, acabou não sendo usado para a geração de energia elétrica. Era usado para moer milho e dava muito lucro. Então o moinho que inicialmente tinha sido projetado e planejado para produzir energia elétrica, na prática foi usado para moer milho, porque dava mais lucro. Os bichos estavam duro. Peraí. Os bichos trabalhavam duro para construir um segundo moinho. Quando esse estivesse pronto, disseram, então os dínamos seriam instalados. Mas as comodidades com que Snowball os tinha ensinado a sonhar, como baias de luz elétrica e água fria e quente, e a jornada de 3 dias de trabalho por semana, já nem eram mencionadas. Então tudo aquilo que o Snowball falava de trabalhar 3 dias por semana, água quente, energia elétrica, já foi esquecido. Ninguém mais cita isso. Ninguém mais lembra disso. Napoleão tinha denunciado aquelas ideias como contrárias ao espírito do animalismo. A verdadeira felicidade, ele disse, estava no trabalho árduo e na vida frugal. E na vida frugal. Essa palavra também eu não sei o que significa. Talvez seja uma vida mais simples, mais mecânica, talvez. De alguma forma, parecia que a fazenda havia enriquecido sem, no entanto, tornar mais ricos os animais, exceto, é claro, os porcos e os cachorros. De alguma forma, parecia que a fazenda havia enriquecido sem, no entanto, tornar mais ricos os animais. Ah, então todos os animais ficaram mais ricos. Não, peraí. De alguma forma, parecia que a fazenda havia enriquecido sem, no entanto, tornar mais ricos os animais. Ah, então parecia que a fazenda tinha enriquecido menos os animais. Com exceção, é claro, dos porcos e dos cachorros. Então, só eles se beneficiaram com a riqueza da fazenda. Talvez aquilo se devesse em parte ao fato de haver tantos porcos e cães. Não que essas criaturas não trabalhassem à sua moda. Conforme Squealer nunca se cansava de explicar, a supervisão e a organização da fazenda constituíam um trabalho interminável. Grande parte desse trabalho era de um tipo que os outros bichos, ignorantes demais, não seriam capazes de compreender. Squealer contou a eles que os porcos gastavam horas e horas todos os dias elaborando coisas misteriosas chamadas arquivos, relatórios, minutas e memorandos. Estão em aspas, né? Porque eram coisas que os animais mais estúpidos nem não tinham ideia do que significavam. Eram grandes pedaços de papel que precisavam ser totalmente preenchidos com escrita e, assim que ficavam completos, eram queimados na fornalha. Essa atividade era da máxima importância para o bem-estar da fazenda, Squealer dizia. Então eles ficavam o tempo todo preenchendo o papel, a papelada, e no final queimava. Então ficava apenas queimando tempo. Essa atividade era da máxima importância para o bem-estar da fazenda, Squealer dizia. Mesmo assim, nem porcos nem cães produziam comida nenhuma com o próprio esforço, e eles eram muitos
e tinham sempre muito apetite. Então os porcos, prestem atenção nisso. Prestem atenção nisso. E eu quero que vocês, se vocês não fizeram até agora, eu quero que vocês façam um exercício mental e tentem visualizar isso na vida real, ok? Mesmo assim, nem porcos nem cães produziam comida nenhuma com o próprio esforço. Eles não produziam nada na fazenda. E eles eram muitos e tinham muito apetite. Eles não produziam nada, eles apenas consumiam o que os outros produziam, ok? Quanto aos demais, a vida, até onde eles sabiam, seguia conforme sempre tinha sido. Viviam praticamente famintos, dormiam sobre palha, tomavam água no açude, lavravam os campos. No inverno eram incomodados pelo frio, no verão pelas moscas. De vez em quando, os mais velhos vasculhavam o que restava de suas lembranças, tentando determinar se nos primeiros dias depois da Revolução, quando a expulsão do Jones ainda era recente, as coisas tinham sido melhores ou piores do que eram agora. Eles não conseguiam recordar. Não havia nada que pudessem comparar com a vida atual. Não tinha nada em que se basear, a não ser as listas de números de Squealer, que invariavelmente demonstravam que tudo estava sempre melhorando. Os animais consideravam aquele um problema insolúvel. De todo modo, agora dispunham de pouco tempo para especular sobre tais coisas. Apenas o velho Benjamin afirmava se lembrar de cada detalhe de sua longa vida e de saber que as coisas nunca tinham sido, nem jamais viriam a ser, muito melhores nem muito piores. Fome, esforço e decepção sendo, conforme dizia, a lei imutável da vida. Isso era o que Benjamin dizia nos seus anos de experiência. Apesar disso, os animais nunca perderam as esperanças. Mais do que isso, nunca perderam, nem por um instante, o sentimento de honra e de privilégio por serem membros da fazenda dos animais. Ainda, ainda eram a única fazenda em todo o condado, em toda a Inglaterra, que pertencia a animais e era gerenciada por eles. A única fazenda comandada somente por animais, sem, sem auxílio do ser humano. É de fato de se admirar, não é? Nem um único, nem um único bicho, nem os mais jovens, nem mesmo os que tinham sido trazidos de fazendas a 10 ou 20 quilômetros, jamais deixava de se maravilhar com isso. E quando eles ouviam a arma sendo disparada e a bandeira verde esvoaçando no mastro, seus corações inchavam de orgulho imperecível e a conversa sempre voltava aos velhos dias heróicos, a expulsão de Jones, a redação dos Sete Mandamentos, as grandes batalhas nas quais os invasores humanos tinham sido derrotados. Nenhum dos velhos sonhos fora abandonado. A República dos Animais que Major previra, na qual os verdes campos da Inglaterra não seriam tocados por pés humanos, ainda era levada a sério. Aconteceria algum dia, talvez não logo, talvez não durante a vida dos que já tinham nascido, mas aconteceria. Mesmo a canção Animais da Inglaterra talvez fosse murmurada em segredo, vez por outra. Em todo caso, os animais da fazenda a conheciam, embora ninguém se atrevesse a cantá-la em voz alta. Podiam ser que suas vidas fossem duras e que nem todas as esperanças tivessem se realizado, mas eles tinham consciência de não serem como os outros bichos. Se passavam fome, não era por alimentar seres humanos tirânicos. Se trabalhavam em demasia, ao menos o faziam em benefício próprio. Nenhuma criatura entre eles andava em duas pernas. Nenhuma criatura chamava nenhuma outra criatura de senhor. Todos os animais eram iguais.
Todos os animais eram iguais. Certo dia, no começo do verão, Squealer mandou que as ovelhas o seguissem e as conduziu à ponta oposta da fazenda, até um terreno abandonado e infestado de mudas de bétula. As ovelhas passaram o dia todo lá, pastando sob a supervisão de Squealer. Ao entardecer, ele voltou para a sede. Porém, como o clima estava agradável, disse às ovelhas que ficassem ali. Acabou que elas ficaram lá por uma semana inteira, e nesse período nenhum dos outros animais as viu. Squealer ficava com elas por muitas horas todos os dias. Dizia que lhes ensinava uma música nova e que isso exigia privacidade. Foi logo depois de as ovelhas terem voltado, numa tarde amena, quando os bichos haviam terminado o trabalho no campo e estavam voltando para o pátio, que se ouviu um cavalo relinchando assustado. Em pânico, os animais estancaram de imediato. Era a voz de Clover. Ela relinchou de novo e todos os animais saíram em disparada rumo ao pátio. Então viram o que Clover tinha visto. O que será que era que Clover tinha visto que causou tamanho espanto nos outros animais? Vocês conseguem imaginar o que seria? O que poderia causar tanto espanto nos animais? Era um porco andando nas patas traseiras. Como vocês sabem, o porco anda de quatro, então nas patas traseiras eles estavam andando de pé, como um ser humano. Sim, era Squealer. Um pouco desajeitado, como se não acostumado a sustentar todo o seu considerável peso naquela posição, mas com um equilíbrio perfeito, ele perambulava pelo pátio. E um instante mais tarde, da porta da sede, saiu uma longa fila de porcos, todos andando nas patas traseiras. Alguns se saíam melhor do que outros, e um ou dois estavam um tiquinho instáveis, parecendo que fariam bom uso do apoio de uma bengala. Mas cada um completou com sucesso sua volta pelo pátio. Por fim, houve um latido tremendo dos cachorros e um cocoricar esganiçado do galo preto. E lá veio o próprio Napoleão, majestosamente ereto, lançando olhares altivos de um lado para outro, enquanto seus cães davam piruetas ao redor. Em uma das patas dianteiras, já que ele estava de pé, ele estava com as duas patas livres, em uma das patas dianteiras ele trazia um chicote. Fez-se um silêncio mortal. Assombrados e apavorados, agrupando-se em ordem, os animais observaram a longa fila de porcos marchando lentamente pelo pátio. Era como se o mundo tivesse virado de ponta cabeça. Depois chegou o momento em que o primeiro choque havia passado, e apesar de tudo, apesar da paura que tinha dos cães e apesar do hábito desenvolvido ao longo de muitos anos de jamais reclamar nem criticar independentemente do que acontecesse, chegou o momento em que eles poderiam ter murmurado uma palavrinha de protesto. Mas bem nesse instante, como se obedecendo a um sinal, as ovelhas irromperam em um balido poderoso. Quatro pernas bom, duas pernas melhor. Quatro pernas bom, duas pernas melhor. Aquilo continuou por 5 minutos sem parar. E quando as ovelhas por fim se calaram, a oportunidade de verbalizar algum protesto tinha passado, pois os porcos haviam marchado de volta para a sede. Então eles saíram da sede marchando nas suas duas patas, de pé, marchando de pé, deram a volta no pátio e voltaram para a sede. Benjamin sentiu um focinho se esfregando em seu ombro. Ele girou a cabeça e era Clover. Seus velhos olhos pareciam mais opacos do que nunca. Sem nada dizer, ela o puxou de leve pela crina e o levou até a parede traseira do celeiro, onde estavam escritos os 7 mandamentos.
Por um minuto ou dois, eles ficaram imóveis em frente à parede preta com um letreiro branco. Minha vista está falhando, ela disse, por fim. Mesmo quando era jovem, eu não conseguia ler o que estava escrito aí. Mas agora me parece que a parede está diferente. Os 7 mandamentos são os mesmos de antes, Benjamin. Lembrando que o Benjamin nunca leu os 7 mandamentos para ninguém quando o pediram. Ele se recusava a ler porque para ele tanto faz, as coisas não iam mudar, então não faz diferença ele ler os mandamentos. Mas pela primeira vez, Benjamin concordou em quebrar sua regra e leu para ela em voz alta o que estava escrito. Agora, não havia na parede nada além de um único mandamento. Lembre-se, tinham. No começo eram 7 mandamentos. Houve alterações, houve ressalvas, houve muitos porém, muitos mas agora não havia nada na parede além de um único mandamento, que dizia: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Eu não vou falar nada, apenas só ouçam e reflitam. Depois disso, não pareceu estranho que, no dia seguinte, os porcos que supervisionaram o trabalho na fazenda levassem, todos, um chicote. Então, no dia anterior, tinham vários porcos marchando, porém apenas Napoleão usava um chicote. No dia seguinte, os porcos que supervisionavam o trabalho na fazenda, que eram muitos porcos, levassem todos um chicote. Não pareceu estranho saber que os porcos haviam comprado um equipamento sem fio para si próprios e planejavam instalar um telefone e tinham feito assinaturas das revistas O Touro John e Fofocas Picantes e do jornal Daily Mirror. Não pareceu estranho quando Napoleão foi visto passeando pelo jardim da sede com um cachimbo na boca e ninguém protestou, nem mesmo quando os porcos tiraram dos armários as roupas do Sr. Jones e as vestiram. Napoleão então surgiu de casaca preta, calças curtas e perneiras de couro, enquanto sua porca favorita usava o vestido de seda azul que a Sra. Jones costumava colocar aos domingos. Certa tarde, uma semana depois, uma boa quantidade de charretes dirigiu a fazenda. Uma comitiva de fazendeiros vizinhos tinha sido convidada a fazer um giro de fiscalização. Eles inspecionaram a propriedade de alto a baixo e expressaram enorme admiração por tudo o que viram, em especial o moinho. Os bichos estavam capinando o campo de nabos, trabalhavam com diligência, mal levantando a cabeça do solo, sem saber se deviam ter mais medo dos porcos ou dos visitantes humanos. Então aquela fazenda no qual era apenas regida por animais e não tinha contato com humanos, agora estava recebendo visitantes humanos. Naquela noite, altas gargalhadas e rompantes de cantoria chegaram da sede. O som de todas aquelas vozes misturadas despertou a curiosidade dos animais. O que poderia estar acontecendo lá agora que pela primeira vez bichos e seres humanos se encontravam em igualdade de condições? Bichos e seres humanos se encontravam em igualdade de condições. Bom, não é de se esperar, até porque os animais começaram a andar em duas patas, começaram a beber álcool, começaram a usar roupas, começaram a fumar cachimbo, hábitos completamente humanos. Então, de fato, igualdade de condições. De comum acordo, eles começaram a se aproximar o mais silenciosamente possível do jardim da sede. Junto ao portão, estancaram
Meio receosos de continuar, mas Clover os liderou para dentro. Avançaram pé ante pé até a casa, e os animais que tinham altura suficiente para isso espiaram pela janela da sala de jantar. Ali, ao redor da grande mesa, estavam sentados meia dúzia de fazendeiros humanos e meia dúzia dos porcos mais eminentes. Napoleão à cabeceira, no lugar de honra, é na ponta da mesa. Né? Os porcos pareciam totalmente à vontade nas respectivas cadeiras. Então pensa num porco, né, sobre duas patas, sentado numa cadeira, assim como eu estou. Imagina um porco sentado assim, de forma humana, na frente de uma mesa, agindo como humano, comendo como humanos, lidando com humanos, conversando com humanos, em pé de igualdade. O grupo se divertia jogando cartas, mas a partida foi interrompida naquele instante para que pudessem fazer um brinde. Uma grande jarra circulou. Desculpa. Uma grande jarra circulou e as canecas foram reabastecidas com cerveja. Ninguém reparou nos rostos curiosos dos animais que espreitavam pela janela. Então eles estavam olhando pela janela, né? Espreitando, né? Bisbilhotando, né? Uma palavra melhor. Eles estavam bisbilhotando, mas ninguém percebeu. O Sr. Pilkington, de Foxwood, tinha se levantado segurando a caneca. Dali a instantes, ele disse, pediria ao grupo que fizesse um brinde. Antes disso, porém, diria umas poucas palavras que sentia. Tinha o dever de falar. Era motivo de grande satisfação para ele, começou, e com certeza para todos os demais presentes. Sentir que um longo período de desconfianças e equívocos agora tinha chegado ao fim. Houvera uma época, não que ele ou algum outro ali do grupo partilhasse de tais sentimentos, mas houvera uma época em que os respeitáveis proprietários da fazenda dos animais tinham sido considerados, ele não diria com hostilidade, mas talvez com algum nível de suspeita por seus vizinhos humanos. Incidentes infelizes haviam acontecido e ideias enganosas circulado. Sentia-se que a existência de uma fazenda pertencente a porcos, administrada por eles. Peraí, deixa eu ver se está certo. Tá. Sentia-se que a existência de uma fazenda pertencente a porcos e administrada por eles era de algum modo anormal e passível de provocar efeitos desestabilizadores na vizinhança. Uma grande quantidade de fazendeiros havia suposto, sem a devida investigação, que em tal fazenda o espírito predominante seria de imoralidade e indisciplina. Eles haviam se incomodado com a influência disso sobre seus animais e até mesmo sobre os empregados humanos, mas agora todas aquelas dúvidas tinham se dissipado. Hoje, ele e os amigos inspecionaram cada recanto da fazenda dos animais com os próprios olhos e o que viram não apenas os métodos mais atuais, mas também uma disciplina e uma ordem que deveriam servir de exemplo a todos os fazendeiros em todos os lugares. Ele acreditava estar certo ao afirmar que os bichos inferiores da fazenda dos animais executavam mais trabalho e recebiam menos comida do que quaisquer outros do condado. Ele acreditava estar certo ao afirmar que os bichos. Então, para ele, os bichos das castas mais inferiores deveriam sim trabalhar mais e ganhar menos. Era isso que ele queria dizer. É isso que ele pensava. Na verdade, ele e os amigos visitantes tinham observado muitas características que pretendiam implementar imediatamente nas fazendas respectivas. Encerraria suas observações, disse, enfatizando mais uma vez os sentimentos amigáveis que existiam e deveriam continuar existindo entre a fazenda dos animais e seus vizinhos.
Entre porcos e seres humanos não havia nem precisava haver conflito de interesses, pois suas lutas e dificuldades eram as mesmas. O problema do trabalho, afinal, não era idêntico em todo lugar? Neste ponto, parecia que o Sr. Pilkington estava prestes a dizer a respeito do grupo visitante algumas palavras espirituosas cuidadosamente planejadas, mas por um instante ficou tão dominado pela diversão antecipada que não conseguiu pronunciá-las. Depois de muitos risos engasgados, durante os quais seus múltiplos queixos ficaram roxos. Essa expressão é nova pra mim. Não sabia que quando você ficava de porra e seu queixo ficava roxo. Ele afinal conseguiu pôr para fora: se você tem seus bichos inferiores com quem lutar, nós temos as nossas classes baixas. A comparação provocou rugidos por toda a mesa, e o Sr. Pilkington mais uma vez cumprimentou os porcos pela pouca comida que forneciam, pela longa jornada que exigiam e pela total ausência de confortos que haviam observado na fazenda dos animais. Então ele estava elogiando o fato deles trabalharem muito, trabalharem de forma incansável, ganharem pouco e não terem conforto nenhum. É isso que ele estava elogiando. E agora ele disse por fim, pedia ao grupo que se levantasse e tratasse de encher os copos. Cavalheiros, o Sr. Pilkington concluiu, proponho um brinde à prosperidade da fazenda dos animais. Houve aplausos entusiasmados e pisadas fortes. Napoleão ficou tão satisfeito que saiu de seu lugar e circundou a mesa para bater sua caneca na do Sr. Pilkington, antes de esvaziá-la. Eles propuseram um brinde, né? Quando os vivas diminuíram, Napoleão, que permanecera em pé, né, duas patas, como vocês podem lembrar, anunciou que também tinha umas palavrinhas a dizer. Como todos os discursos de Napoleão, aquele foi curto e direto ao ponto. Ele disse que também estava feliz com o fim do período de mal-entendidos. Por um longo tempo haviam circulado rumores, espalhados por algum inimigo maligno, sobre haver algo de subversivo e até de revolucionário em sua aparência e na dos colegas porcos. Então houve rumores deles estarem aparentemente diferentes, né? A eles fora atribuída uma tentativa de promover uma rebelião entre os animais das fazendas vizinhas. Nada poderia estar mais longe da verdade. O único desejo deles, tanto agora quanto no passado, era viver em paz e manter relações comerciais normais com os vizinhos. A propriedade que ele tinha a honra de controlar era uma cooperativa. Os títulos de propriedade que estavam em sua posse pertenciam aos porcos em conjunto. Ele não acreditava que alguma das antigas suspeitas ainda restasse, mas certas mudanças recentemente postas em prática na rotina da fazenda teria como resultado a consolidação daquela confiança. Até então, os animais dali tinham mantido um costume bastante tolo de chamarem uns aos outros de camarada. Lembra que ao longo do livro os porcos se dirigiam aos Squealer quando ia falar algo em prol dos porcos. Ele começava o discurso dele falando: camaradas, eu tenho um anúncio, camaradas isso, camaradas não sei aquilo. Vocês lembram disso, né? Aquilo seria suspenso. Existia também o hábito esquisito, de origem desconhecida, de toda manhã de domingo marchar diante do crânio de um porco preso a um poste no jardim. Por isso que é muito bom você ler um livro pela segunda vez, que você começa a entender melhor certas coisas. Existia também o hábito esquisito de origem desconhecida, como se fosse um hábito nascido do nada, assim, de toda manhã de domingo marchar diante do crânio de um porco, que no caso era o crânio do major que morreu no começo da história, se vocês bem se lembram. Isso seria igualmente extinto, então eles iriam parar com essa marcha em torno do crânio do major,
assim como se chamarem de camaradas. Isso também ia parar. Isso seria igualmente extinto, e o crânio já havia até sido enterrado. Os visitantes talvez tivessem observado também a bandeira verde tremulando no mastro. Se observaram, provavelmente notaram que o casco e o chifre brancos que existiam antes tinham sido removidos. Então aquela bandeira que inicialmente tinha um casco e um chifre, agora não tinha mais. Tinham sido removidos. A partir de agora seria apenas uma bandeira verde lisa. Vocês estão entendendo como eles construíram algo no começo da história e agora eles estão desconstruindo? Por quê? Vamos continuar que essa é a última página. Napoleão comentou que tinha apenas uma crítica a fazer ao maravilhoso e fraterno discurso do Sr. Pilkington. O vizinho se referia todo o tempo à fazenda dos animais. Então, o Sr. Pilkington e todos os visitantes, eles se referiam à fazenda como a fazenda dos animais. É claro, é a fazenda dos animais, é assim que depois da Revolução ela começou a ser chamada, não é? Não é? Ele não poderia saber, é claro, que pois Napoleão naquele instante anunciaria pela primeira vez que o nome Fazenda dos Animais tinha sido abolido. Dali em diante, a fazenda seria conhecida como Fazenda Solar, que ele acreditava era o nome correto e original. Fazenda Solar. Se vocês bem se lembram, Fazenda Solar era o nome da fazenda antes da Revolução. Cavalheiros, concluiu Napoleão, proponho o mesmo brinde de antes, mas de alguma forma encham seus copos até a borda. Cavalheiros, aqui está o meu brinde. A prosperidade da Fazenda Solar. Repetiu-se a celebração calorosa de antes e as canecas foram totalmente esvaziadas. Porém, enquanto os animais do lado de fora olhavam para a cena, pareceu-lhes que uma coisa estranha acontecera. Algo havia mudado na cara dos porcos. Os velhos olhos baços de Clover iam de uma cara para outra. Algumas, algumas pareciam ter 5 queixos, algumas tinham 4, algumas tinham 3. Mas o que parecia estar se fundindo e mudando? Ela pergunta. Então, tendo as palmas chegadas ao fim, o grupo pegou as cartas e retomou o jogo do ponto em que tinha parado enquanto os animais se afastavam em silêncio. Mas não haviam avançado nem 20 metros quando estancaram. Um rugido alto de vozes vinha da sede. Eles se apressaram de volta e espiaram pela janela de novo. Sim, havia uma violenta briga em curso. Havia gritos, socos na mesa, olhares de profunda desconfiança, negativas furiosas. A fonte do problema parecia ser o fato de Napoleão e o Sr. Pilkington terem, cada um, jogado um as de espada ao mesmo tempo. Então, no jogo de cartas, o Sr. Pilkington e o Napoleão jogaram um as de espadas, que eu acredito ser a carta mais alta do jogo, e aí começou a porrada, né? Doze, 12 vozes berravam com raiva e todas soaram igual. 12 vozes porque eram meia dúzia de humanos e meia dúzia de animais. E no barulho elas se misturaram. Não havia dúvida agora sobre o que tinha acontecido com a cara dos porcos. Não havia dúvida agora sobre o que tinha acontecido com a cara dos porcos. As criaturas do lado de fora olharam de porco para homem, de homem para porco e de porco para homem de novo. Mas já era impossível saber qual era qual. E assim termina o livro A Revolução dos Bichos. Cara, não é à toa que esse livro, na época da Segunda Guerra,
foi proibido pelos Estados Unidos, eu acredito. Porque na Segunda Guerra, os Estados Unidos eram aliados da União Soviética contra o eixo nazista, contra a Alemanha. Então esse livro era uma propaganda antissocialista, né? É uma crítica socialista. Então ele foi proibido, acredito, nos Estados Unidos. Porém, como vocês bem devem se lembrar, depois da Segunda Guerra houve a Guerra Fria, no qual foi a União Soviética com o regime socialista e os Estados Unidos com o regime capitalista. E aí, né, coincidentemente, os Estados Unidos começaram a usar esse livro como propaganda anti-socialismo. Porque de fato, se você pesquisar os personagens desse livro e os personagens reais da história do socialismo, você vai ver muitas semelhanças, né? Muitas referências. E o George Orwell, que foi o escritor desse livro, o criador desse livro, ele era um socialista também, só que ele via as críticas, só que ele fazia críticas ao modelo socialista que foi corrompido. Assim como nesse livro, porque qual a ideia desse livro? O que vocês conseguiram tirar desse livro? Eu não vou dar minha opinião, ok? Eu quero que vocês apenas peguem todas essas informações, juntem elas e pensem. O que aprendemos hoje? De forma bem resumida, podemos dizer que a liberdade não tem preço. A liberdade é a coisa mais importante que nós temos. E quando nós abrimos mão da nossa liberdade, então nós perdemos tudo. Então é isso, acabou essa série, acabou o livro, acabou esses vídeos sobre esse livro. Eu espero que tenham gostado. Como eu disse no primeiro vídeo, está lá escrito: eu sinto muito por eu não ser tão bom, não ter uma boa dicção. Eu estou apenas começando, eu espero melhorar daqui pra frente. Mas eu agradeço quem ficou aqui lendo comigo, quem se interessou por essa história que eu acho muito interessante. Acredito que todos deveriam ler. Acho que todos precisariam ler. Acho que todos estão precisando ler esse tema, né? Livros como esse. E é isso. Obrigado a todos que assistiram e até a próxima. Até o próximo vídeo, até o próximo livro, sei lá. Se tiver algum livro, eu vou pesquisar qual vai ser, porque livros grandes é um desafio para mim ler livros assim, desse jeito, porque como vocês bem sabem, eu chego em casa cansado e demanda muito trabalho ler assim, raciocinar, manter o foco, a atenção, porque hoje em dia foco e atenção tá em falta no mercado. Então é isso, galera. Obrigado por tudo e a gente se vê.